Olá, sejam bem-vindas a esse canal. Aqui você vai ouvir falar sobre feminilidade, palavra de Deus, beleza de dentro para fora, tudo que Deus tem transbordado ao meu coração, tudo que Deus tem feito lá no Beleza de Esther. Então eu já te convido a se inscrever no canal, curtir esse vídeo para que a palavra de Deus chegue em outras mulheres, em outras pessoas, vá mais longe. E claro, quero te convidar a abrir o seu coração para receber o que Deus tem para compartilhar neste vídeo. Olá, preciosas! Sejam muito bem-vindas a mais esse conteúdo que traz um tema muito especial, tão difícil da gente administrar em meio a circunstâncias difíceis, a circunstâncias ruins. Deus está ministrando isso muito forte ao meu coração já há alguns dias e eu queria compartilhar com vocês. E para começar, eu queria contar a história de uma mulher chamada Corrie ten Boom, que viveu na época da Segunda Guerra Mundial. Ela foi presa junto com a sua irmã Betsy em um campo de concentração nazista por ajudar judeus a se esconderem. O lugar era desumano, super lotado, frio, sujo, cheio de pulgas. Corrie estava revoltada, sem entender como que elas poderiam agradecer a Deus numa situação daquelas. Mas a sua irmã, com uma fé inabalável, disse: Corrie, a Bíblia diz que devemos dar graças em todas as circunstâncias. Então, vamos agradecer até pelas pulgas. Corrie achou aquilo um absurdo, mas obedeceu. O tempo passou e elas perceberam algo. Os guardas nunca entravam no barracão onde elas estavam. E sabe por quê? Por causa das pulgas. Então, graças a isso, elas podiam se reunir, ler a Bíblia escondidas e encorajar outras prisioneiras sem serem descobertas. Então, o que parecia um tormento, Deus usou como proteção. Assim como Corrie e Betsy, muitas vezes nós não entendemos certas situações, que parecem injustas, dolorosas ou até sem sentido. Mas quando nós escolhemos agradecer, mesmo sem compreender, reconhecemos que Deus continua no controle. A gratidão não é porque tudo está bem, é porque tudo está bom, mas porque Deus é bom em todo o tempo. Muitas vezes murmuramos diante de situações que não compreendemos, mas Deus pode estar usando exatamente isso para o nosso bem. E a Bíblia fala, Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A gratidão, ela não depende das circunstâncias, mas da certeza de quem Deus é. A Bíblia, ela tá cheia de ensinamentos sobre gratidão genuína e gratidão mesmo em circunstâncias difíceis. Vou compartilhar alguns versículos que eu anotei aqui. O primeiro tá lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Depois, em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, acabei de mencionar, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Salmo 103:2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Hoje o nosso assunto é sobre os princípios práticos de um coração grato. E o primeiro princípio é que a gratidão, ela reconhece que Deus é soberano. Então, mesmo quando a gente não entende, Deus está no controle. Eu me lembro que na época do Covid, em que muitas pessoas, e eu me incluo dentre essas pessoas, estavam apavoradas, estavam com medo de morrer, de perder alguém da família. E muitas pessoas realmente morreram, Perderam pessoas que amavam. Mas em contrapartida, quantas pessoas receberam o Evangelho pela primeira vez através do celular? Muitas comunidades cristãs foram forçadas a migrar para o online e isso gerou efeitos muito importantes. O primeiro deles é a ampliação do alcance, Cultos, devocionais, ministração, louvores passaram a ser transmitidos em plataformas como YouTube, Facebook, Instagram, alcançando pessoas que nunca entrariam fisicamente em uma igreja.
a quebra de barreiras geográficas. Alguém em outro país ou continente podia acompanhar o mesmo culto em tempo real, algo que não era uma rotina. Hoje eu moro nos Estados Unidos e tenho a minha comunidade aqui que eu frequento, mas eu também gosto de acompanhar a minha comunidade no Brasil, que é a Comunidade da Graça. Então eu consigo no domingo ir para a minha igreja e depois assistir online o culto da noite da Comunidade da Graça e depois também assisto o culto da manhã da Comunidade da Graça. Então o meu domingo ele é cheio de palavra de Deus, fisicamente, online. Então realmente essa questão de quebrar barreiras geográficas é incrível. Além da acessibilidade, né, que pessoas enfermas, acamadas, idosos, né, e até mesmo aqueles que tinham vergonha de ir à igreja, eles puderam participar. Conteúdo espiritual diário, lives, grupos de oração pelo Zoom, devocionais no WhatsApp. Tudo isso multiplicou as oportunidades de contato com a palavra de Deus. Isso gerou muitos testemunhos, muitos relatos de conversão que aconteceram justamente em transmissões online, em que pessoas foram tocadas por uma mensagem, um louvor, né, no momento de maior desespero. Romanos 10:17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. O ambiente online, ele ampliou esse ouvir de uma forma nunca vista antes. Então a pandemia teve seu lado positivo, acelerou e ampliou a propagação do evangelho através das ministrações digitais. Receber o evangelho é a melhor coisa que pode acontecer na vida de alguém. O segundo princípio é que a gratidão protege o coração da murmuração. Quem agradece não se deixa dominar pela amargura. Eu tenho vivido um tempo com o Espírito Santo que ele tem me levado a contemplar e apreciar a beleza daquilo que Deus já fez. Nós ficamos às vezes tão obstinadas a conseguir aquilo que a gente ainda não tem e que muitas vezes é legítimo, né? Todos querem ter uma casa, um carro bom, fazer uma viagem, mas a gratidão, ela tira o foco do que nós ainda não temos e valoriza o que já alcançamos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então nós conseguimos ver a graça de Deus, tendo um entendimento de que tudo é dele. Isso não te impede de sonhar, mas contribui para que você não fique muito tempo no ambiente da frustração. Porque se Deus está no controle de tudo e eu entreguei a minha vida a Ele, Ele sabe o momento certo das coisas acontecerem. Então fica muito mais fácil descansar no Senhor. O terceiro princípio é que a gratidão libera esperança. Então, quando nós agradecemos, nós abrimos espaço para enxergar além da dor, além daquela angústia. Salmo 121, que é um salmo que eu amo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É isso, é olhar além da dor, não tirar os olhos daquele que nos ama e trabalha ao nosso favor. Olha essa história de Matthew Henry, que é um pregador famoso. Ele foi assaltado e ele escreveu isso no seu diário. Olha só o que ele escreveu. Hoje fui roubado e, no entanto, agradeço a Deus. Primeiro, porque nunca havia sido roubado antes. Segundo, porque, embora tenham levado minha bolsa, não levaram minha vida. Terceiro, porque, embora tenham levado tudo, não foi muito. Quarto, porque fui eu quem fui roubado e não eu quem roubou. Eu já fui assaltada 2 vezes. E que sensação horrível de impotência, de medo. Mas no final, a primeira coisa que veio à minha mente foi: graças a Deus que eu estou viva. Os bens materiais a gente conquista de novo. Isso mostra que a gratidão, ela não depende do que acontece, mas de como escolhemos enxergar cada situação. E isso é uma situação extrema. Mas no dia a dia, às vezes nós estamos tão envolvidas com as nossas tarefas e ficamos tão exaustas que eu mesma já me peguei reclamando. Nossa, essa casa não para limpa, quanta roupa suja. Eu tenho uma criança e criança suja muita roupa. Até que o Espírito Santo falou comigo: mas você queria tanto a sua casa, o seu lar, seu filho, que é seu maior milagre. Às vezes a gente reclama daquilo que nós mesmas pedimos e nos esquecemos do quanto aquilo é importante para nós. Hoje eu te pergunto: em que áreas da sua vida você tem murmurado mais do que agradecido? E pulgas ou situações incômodas podem ser, na verdade, uma proteção ou um caminho de Deus, né, que você ainda não compreendeu. Eu queria orar por isso e eu te convido a fechar os olhos, se você puder,
Se não, fique em espírito de oração e ore junto comigo. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é a nossa força, é a nossa rocha. O Senhor é o nosso Salvador. Obrigada por ter nos alcançado, Senhor. Obrigada por termos essa ferramenta, Senhor, para falar do Teu amor e também ouvir sobre o Teu amor, sobre o Teu Evangelho e sobre todos os ensinamentos que o Senhor tem compartilhado com milhares de pessoas, Senhor. Obrigada pela Tua palavra, pela Tua santa palavra, pela viva palavra, Senhor, que nos transforma, que nos edifica, que nos conforta, que é o nosso manual de instrução. Pai, eu peço que o Senhor visite os nossos corações neste momento, sonde os nossos corações, derrame sobre os nossos corações, Senhor, a Tua graça. Senhor, e permita que nós possamos ver, Senhor, as Tuas mãos, Senhor, o Teu agir em cada detalhe das nossas vidas. Pai, que nós possamos ser gratas, Senhor, não somente aquilo que já conquistamos com relação a bens materiais, com relação, Senhor, às coisas deste mundo, mas que a nossa gratidão seja tão profunda, Senhor, a nível de percebermos que a melhor coisa que poderia nos acontecer é receber de Ti a salvação, Senhor. É ser gratas primeiramente, Senhor, pelo Teu amor que foi derramado naquela cruz por nós. E somente por isso, Senhor, é que estamos aqui hoje. Somente por isso podemos ter um novo começo, podemos nascer de novo e viver debaixo da promessa de que um dia viveremos contigo na glória, Pai. Teremos uma vida eterna, num corpo incorruptível, vivendo, Senhor, o plano original de Deus para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos olhar com gratidão, Senhor, todas as circunstâncias da nossa vida, porque somos Tuas, nossas vidas estão nas Tuas mãos e, como diz a Tua palavra, tudo coopera para o bem daqueles que Te amam, e nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos, nós Te desejamos, nós Te queremos, Senhor. Pai, que no meio da tempestade, Senhor, nós possamos ser gratas e nós possamos Te perguntar, não, Senhor, porque isso está acontecendo comigo, mas ao invés disso perguntarmos, Senhor, o que precisamos aprender, o que precisamos enxergar no meio dessa tempestade, Pai. Senhor Deus amado, que nós possamos agradecer quando as coisas que nós desejamos no nosso coração não saiam do jeito que nós esperamos, mas que nós tenhamos a certeza que o Senhor está costurando o nosso destino, que o Senhor está com o controle da nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. E o Senhor é que nós podemos confiar, Senhor, e descansar, porque o Senhor é o dono das nossas vidas, Pai. Só o Senhor sabe o que é melhor para nós, Senhor. Então, nesta hora, Senhor, eu Te peço, ó Deus, dai-nos, Senhor, um coração grato, Senhor. Um coração, Senhor Jesus querido, que diz o Senhor é bom e não importam as circunstâncias. Um coração que na prática, Senhor, não se deixa bater e não pensa, o Senhor não está olhando por mim, não. Mas um coração que sabe quem é, que sabe de quem é filha, que sabe debaixo de qual proteção está. Que nós sejamos mulheres gratas, gratas independentes das circunstâncias, porque o que é mais importante o Senhor já nos deu, que é a Tua salvação. Em nome de Jesus, Pai, eu agradeço por esse tempo, Senhor. E peço, Senhor, que o Senhor continue, ó Deus, falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero terminar dizendo que a gratidão não é por tudo, mas em tudo. Porque o nosso Deus é bom em qualquer circunstância. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.